Cumprimento os irmãos, capaz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, no dia de hoje, eu quero trazer uma palavra da nossa Bíblia Sagrada, que ele está no livro de Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38, e versículo 5, que diz assim: Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e vi a tua lágrima. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, irmão, tem falado muito ao meu coração nesses dias. E eu orei a Deus na madrugada, falando: Senhor, dá uma palavra, Senhor, aos nossos corações no tempo de hoje, aonde que venha ao meu encontro e o encontro de cada um que ouve essa palavra. E o Senhor me falou sobre esse texto da Bíblia, que fala sobre um rei, aonde esse rei ele ficou muito doente, uma enfermidade mortal, aonde Deus ele usou o profeta Isaías e falou naquele dia: Isaías, vai lá no rei Ezequias e fala para ele que é para ele se preparar, porque ele morrerá, eu vou recolher ele. Esse rei, irmão, perante Deus, ele era reto. Esse rei, ele tinha temor de Deus. O texto fala que o rei, ele fazia tudo que agradava a Deus. Creio que é um homem de fé, um homem que agradecia a Deus, um homem que sabia a soberania de Deus. E um homem, aonde Deus usou Isaías, profeta Isaías falou para Isaías: vai lá e fala para o rei, para ele se preparar, porque eu vou recolher ele. Irmão, esse texto é tão lindo que Isaías foi até o rei e chegou na casa do rei. Falou: rei, Deus está mandando te dizer para você se preparar, porque ele vai te recolher, porque Isaías estava doente, é uma enfermidade mortal. E quando entrou esse profeta Isaías e falou isso para ele, o profeta, ele virou as costas e foi embora. Mas esse texto ele fala que antes de Isaías chegar na casa dele, Deus ouviu as lágrimas do rei. Quando o profeta saiu da casa dele, o rei, ele não ficou de braço cruzado. Ele não aceitou aquela situação assim. Não. Ele joelhou, irmão. Ele joelhou e começou a chorar a Deus. As lágrimas dos olhos dele caiu. E ele falou para Deus: Senhor, até hoje, Senhor, fui reto aos teus olhos. Até hoje, Senhor, fiz tudo que agradava ao Senhor. E começou a chorar ao Senhor. E Deus, irmão, no trono do céu, ele ouviu o choro desse rei. Antes desse profeta chegar na casa dele, Deus revelou para o profeta: volta lá e fala para o rei que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. O profeta Isaías saiu e foi falar o que Deus mandou. Falou: rei, não sei que mistério foi esse, você e Deus, mas Deus está mandando te dizer que Deus vai acrescentar mais 15 anos na tua vida. Irmão, é lindo esse texto, é lindo, porque no mesmo momento, vamos dizer, no mesmo dia, Deus usou o mesmo profeta e falou: se prepara porque Deus vai te recolher. E poucas horas depois ele volta e fala: Deus mandou te dizer que ele vai acrescentar 15 anos na vida sua. E o que o Senhor falou comigo nessa madrugada? O que o Senhor tem falado comigo? A intimidade desse rei. A intimidade com esse rei era muito grande. Porque o rei, irmão, ele tinha intimidade com Deus.
E quando o profeta chegou, entregou essa palavra para ele, ele não ficou de mão cruzada, ele não aceitou de qualquer jeito, mas ele chorou nos pés do Senhor e falou com o Senhor, e o Senhor se comoveu com as lágrimas do rei. E ali Deus acrescentou quantos anos? 15 anos na vida dele. O que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida? Deus pode fazer coisas grandes, mas o que o Senhor fala comigo no dia de hoje? Nós temos que ter intimidade com o Senhor. Nós temos que ter intimidade com o nosso Deus, nosso Pai lá em cima. Porque nos tempos difíceis, que o tempo difícil vem, na vida de qualquer um vem o tempo difícil. Mas quando vier o tempo difícil, a gente sabe com quem clamar. Porque só Ele, irmão, tem vida para dar. E Deus, Ele tem vida para dar, vida de abundância. Deus, Ele pode fazer coisas lindas na minha e na sua vida. Mas o que se falar, muitas das vezes, para um povo que muitas das vezes a gente fala muito sobre fé. Esse canal que se chama no YouTube, Fé no Impossível, Edilson Santo. Esse canal, irmão, Deus, Ele tocou o meu coração para falar sobre fé, para falar de uma fé, não essa fé natural, mas uma fé onde Deus, Ele pode transformar a minha vida e a sua vida. Quando ninguém dá nada por você, quando os médicos chegam e falam, acabou, não tem mais jeito, é onde Deus, Ele entra na minha e na sua vida. Deus, Ele não divide a glória dele para ninguém. Quando eu reconhecer que Ele é e fora dele não há ninguém, Ele vai trabalhar na nossa vida. Mas muitas vezes, amado, nós falamos sobre a palavra de Deus, as pessoas olham, uns dá um crédito mais ou menos, outros nem crédito dá. Mas aquele dia, aonde apertar o cinto, aonde é que você chega, que nem na vida desse rei, aonde Deus falou assim, prepara que morrerá. Mas ele não ficou quieto, ele joelhou, virou os rostos para a parede e começou a chorar ao Senhor. Olha que intimidade, irmão, que esse rei teve com Deus naquele momento. É essa intimidade que eu e você tem que ter. Eu aprendi com meus pastores que nós temos que ter reserva. Reserva, amado. Mesmo que você não está precisando da sua reserva, mas sempre adore o Senhor. Sempre provoque o seu milagre. Queira conhecer o Deus de Israel, Deus de Moisés, Deus de Davi. Esses Deus que nós falamos através da Bíblia Sagrada. O nosso Deus é aquele que forma coisas grandes na nossa vida. Mas nós temos que reconhecer que Ele é Deus. Porque senão, irmão, quando chegar no tempo difícil, a gente vai clamar quem? Hoje vocês podem ver que a maioria fala, o médico não deu mais nada, os médicos já desenganou, agora é só Deus. Olha que, graças a Deus, que essas pessoas falam assim, agora é só Deus. Mas agora é só Deus. Agora eu pergunto para mim e para você, é só Deus. Mas será que aquela pessoa tem intimidade com Deus? Será que aquela pessoa... Então nós temos que ter reserva. Nós temos que ter reserva perante o Senhor. As coisas do céu, irmão, não é de qualquer maneira. Nós andamos pela fé. Porque o Senhor, Ele vai raiar. E Ele vai raiar nas nuvens. O Senhor, Ele tem colocado muito ao meu coração esses dias. Que o tempo do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está próximo. Quanto tempo a gente vem falando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, mas parece que é uma brincadeira. Parece, irmão, que é o tempo de Noé, aonde Deus revelou para Noé e falou, Noé, eu vou mandar chuva, Noé, sobre a terra. Você prepara uma arca, porque eu vou mandar chuva. E amados,
E aí Noé começou a fazer a arca, ele e os seus filhos. Mas ele também falava da mesma profecia, mesma situação que Deus falou para ele, e falava para aquele povo. Olha, Deus falou que vai mandar chuva, se prepara, vamos aqui trabalhar junto, porque quando Deus mandar fechar a arca, vocês entram. Mas não, irmão, não, irmão, eles brincavam, eles zombavam. Noé lá trabalhando com seus filhos e eles lá longe zombavam. Ah, nada, a terra nunca choveu. Ah, não, Deus não vai acontecer nada disso. E hoje, quando nós falamos que Jesus vai voltar, ainda tem gente que zomba com a palavra do Senhor. Quando a gente fala, ó, Deus está mandando fazer isso, isso e isso, as pessoas estão zombando, estão brincando. E essa intimidade desse rei, que Deus falou para o rei Isaías, para o profeta Isaías, fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. É essa intimidade, irmão, que nós temos que ter com o Senhor. E o que o Senhor põe no meu coração hoje, para nós provocar sempre, irmãos, o nosso milagre. Nossos irmãos do canal, que já são inscritos. Teve um irmão que ligou para mim, mandou uma mensagem, e falou, irmão Dilson, eu reparei, irmão Dilson, que o senhor não postou nenhum vídeo esses dias. E eu falei, irmão, Deus proverá, Deus vai nos dar uma palavra. E aí a minha preocupação dessa ligação, desse jovem, eu falei com Deus na madrugada. Falei, Senhor, eu preciso de uma palavra, Senhor. Aonde vem ao meu encontro e o encontro dos meus irmãos que vão ouvir essa mensagem. E o Senhor, Ele me trouxe ao meu coração. Nós temos que ter intimidade com Deus, irmão. Busca a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Busca o nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele está com os ouvidos a ouvir a nossa oração. Porque no dia que você orar, não só por você, mas quando você pedir para sua esposa, para os seus filhos, Deus vai ouvir as tuas orações. Mas nós temos que provocar o nosso milagre. Parece, querido, que essa pandemia, essa situação, bateu muito na vida espiritual do povo. Bateu. Mas isso eu creio que é permissão de Deus. Deus permitiu essa pandemia. Porque aí a gente tem como se chegar próximo a Ele. Tantas pessoas, irmão, que nós falava com essa pessoa, conversava com essa pessoa, mais de 1 hora, 2 horas, e você não ouvia essa pessoa falar do nome de Deus. Era só sobre jogo, sobre não sei o que lá, sobre novela, sobre várias coisas, mas nunca falou no nome de Deus. Mas através dessa situação que nós vivemos hoje, tem mais gente agora falando em nome de Deus. Porque quantas pessoas hoje que se encontram dentro de um leito de hospital? Quantas pessoas que se encontram, irmão, entubado? Mas Deus deu autoridade para mim e para você. Essas pessoas que estão entubadas, eles não podem clamar ao Senhor, porque eles estão entubados. Eles estão em coma, vamos dizer assim, um coma induzido. Mas eu e você tem como clamar ao Senhor do Deus Todo-Poderoso e clamar para Deus operar um milagre nessa vida dessas pessoas. Mas parece, querido, que é mais fácil achar que é normal. Ah, se Deus quis. Ah, foi embora. Ah, foi porque Deus quis. Não. Foi o que Deus pôs ao meu coração. Nós temos que ter intimidade com Deus. Que, irmão, em nome de Jesus Cristo,
Esse canal, ele se chama Fé no Impossível. Busca a face do Senhor, porque Deus tem muita coisa para fazer na minha vida e na sua vida. Deus tem o poder, irmão, de acrescentar não só 15 anos, mas muitos anos de vida para mim e para você. Deus tem como colocar um cântico novo nos seus lábios. Nós que estamos buscando, orando, fala Senhor, e nós louva, nós pedimos uma palavra para Deus, nós vai para a igreja, ouve uma mensagem do céu de Deus, nós está vendo, irmão, tantos milagres, tanta coisa que Deus tem feito para a nossa vida. Deus tem dado livramento, Deus tem protegido o povo dele, tantos jovens, Deus tem protegido, Deus tem cuidado, mas muitas vezes Deus protege, Deus cuida, mas a gente não reconhece que Ele está cuidando da gente. Mas primeiramente a gente vem a reconhecer que nós temos um Deus que cuida de mim e cuida de você. Então que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo invada o seu coração. Porque, irmão, toda mensagem que eu costumo trazer da parte do Senhor, eu falo para as pessoas, eu falo, posso pedir algo assim, essencial para você nesse momento? Abre o teu coração, querido. Porque se você não abrir o seu coração, não tem como operar milagre. Se você não abrir o seu coração, Deus não tem como trabalhar na sua vida. Mas você tem que fazer que nesse rei, Ezequias. Você tem que fazer que nesse rei. Quando não teve mais jeito, ele joelhou e chorou ao Senhor. Irmão, ele chorou ao Senhor, que Deus lá em cima no trono do céu, eu creio que ele se levantou do trono. E interessante que aquele profeta, ele não questionou Deus. Ele podia questionar, eu acredito que se fosse nós ia questionar Deus. Falar, Senhor, mas o Senhor me usou agora para me entrar na casa daquele vaso. E fala para o Senhor, para ele se preparar que o Senhor vai recolher. E agora o Senhor manda eu retornar para lá e falar que vai acrescentar mais 15 anos na vida dele. Mas isso tudo, irmão, é porque aquele rei, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. E essa intimidade, varão, é que eu e você tem que ter perante o Senhor. Irmão, Deus, ele não pede nada. Não. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não pede nada. Deus, ele não pede nada que seja fora do seu alcance. Ele só pede fidelidade. Ele só pede que você reconheça que Ele é Deus de Davi, Deus de Moisés. Esse Deus que nós falamos, Deus nos tem livrado da morte, Deus nos tem livrado de acidente, Deus todo dia tem mandado maná para mim, para você. Mas é isso que Ele está falando hoje conosco. Tenha intimidade comigo. Porque, irmão, tem muitas pessoas que nem 2 filhos. Tem um filho que tudo que o pai pede, esse filho faz. O pai chega, irmão, cansado. Aquele filho, ele pega. O pai chegou cansado, sentou no sofá cansado de um dia trabalhoso, um dia corrido. E o pai chega no sofá e descansa um pouquinho ali para tomar um ar, um fôlego. Chega um filho e falou, ô pai, aqui o chinelo, toma aqui, pai. Ó pai, vou pegar um café, uma aguinha gelada e traz para ele. Quando o pai tomar a aguinha gelada já refrescar, pai, eu vou pegar um cafezinho para o senhor. Estou vendo que o senhor está cansado, eu vou trazer um cafezinho. E esse filho tem intimidade com o pai. Mas tem o outro que
tudo que o pai pede, ele não faz, ele dá desculpa. Tudo que o pai pede, ô filho, vai na padaria comprar um pão? Ah não, pai, manda João. Ô filho, pega um negócio ali no portão ali. Ah pai, hoje estou cansado. Ah pai, pede pro João. Tudo pro João, tudo pro João. E o João tem intimidade com Deus. Mas quando o João chegar e falar, papai, eu preciso, papai, de um tênis, papai, eu preciso disso. Com certeza, irmão. Pai, mesmo que ele não pode, mas ele vai se revirar, ele vai dar o que o João precisa. Mas aquele outro é meio duvidoso. Deus ele tá para todos, irmão. Mas isso foi um exemplo que Deus fala ao nosso coração. Nós temos que ter intimidade com o Senhor. Porque quando nós tiver, irmão, sabe, num apuro, quando eu tiver, vocês tiver, nossa família tiver, nós sabemos para quem socorrer, para quem pedir socorro. Nós sabemos que nós temos que ajoelhar e pedir para Deus a misericórdia dele sobre nossas vidas. Irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu costumo falar que eu não sou pregador não, irmão. Eu não sou pregador. Eu só sei que falar que Deus é bom. Deus tem me livrado da morte. Deus, irmão, tem me mostrado. Uma vez Deus me mostrou eu estendido no chão, na avenida. E isso aconteceu, eu vi. Eu andando na rua e de repente eu parei e olhei para a avenida. E ali estava o meu corpo e um monte de gente olhando. E Deus falou, ao livramento que eu te dei. Então, irmãos, que essa mensagem venha tocar o meu e o seu coração. Que essa mensagem somente venha avivar a sua fé. Se você está fraco, peça força para Deus, peça graça. Se você está precisando de um ânimo, peça ânimo para Deus. Mas se você não conhece esse Deus maravilhoso, conversa com Ele. E você vai ver que Ele vai fazer na sua vida. Irmão, foi essa mensagem que Deus falou no meu coração. Costumo falar que eu não sou pregador. Eu só sei falar que Deus ele é bom. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é maravilhoso. Ele é digno de todo louvor. E que o nosso Espírito Santo venha falar a melhor ao meu e ao seu coração. Que essa palavra venha contra a sua vida. Se você se encontra que não tem mais jeito, Deus deu 15 anos para aquele rei. E que Deus não pode fazer na tua vida? Deus pode fazer muita coisa na sua vida. E que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês, irmão. É como eu costumo falar. É um aprendendo com o outro. Estou cateando agora, irmão. Mas que o nome do Senhor venha a ser exaltado na minha e na sua vida. Guarda essa mensagem. Nós temos que ter intimidade com Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua casa e na sua família. Amém? Deus abençoe.